Gênesis, capítulo 34. Um dia, Diná, filha de Lia, saiu para conhecer as moças da cidade. Quando Siquém, filho do rei Eveu Amor, viu Diná, forçou a moça e a humilhou. Mas ele ficou apaixonado por Diná e procurou conquistar o afeto dela. Siquém disse a Hamor, pai dele: "Veja se me consegue a mão dessa moça, eu quero casar com ela." Jacó ficou sabendo o que tinha acontecido com a sua filha Diná. Os filhos dele não souberam porque estavam cuidando do gado no campo. Jacó ficou quieto sobre o assunto até a volta dos filhos. Nesse intervalo, Hamor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando Hamor estava lá, chegaram os filhos de Jacó, e ao saberem o que tinha acontecido, ficaram furiosos. O motivo da raiva deles era grave, porque Siquém tinha praticado uma loucura contra a família de Israel, violentando Diná. Disse Hamor: "Meu filho Siquém está de fato muito enamorado pela moça. Ele quer casar com ela. Por favor, deixem que se casem. Aliás, vai ser bom que fiquemos aparentados. As suas filhas poderão casar com os filhos do meu povo, e as filhas do meu povo poderão casar com seus filhos. Moraremos juntos. Nossa cidade está à disposição de vocês. Podem se estabelecer aqui, negociar e adquirir propriedades." O próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná. "Peço que sejam bondosos para comigo", disse ele. "Deixem que eu case com a moça. Estou disposto a pagar com o dote que vocês quiserem. Só peço que me concedam Diná em casamento." Os irmãos de Diná responderam com traição a Hamor e a Siquém, por causa do mal que o rapaz tinha praticado, e disseram: "Não é possível isso. Vocês são incircuncisos. Seria uma vergonha para ela e para nós casar com um homem não circuncidado. Só com uma condição podemos permitir o casamento: é que todos os homens do seu povo sejam circuncidados. Assim, ficarão como nós. Daí sim, poderemos dar nossas filhas a vocês em casamento, poderemos casar com suas filhas e viveremos juntos como um só povo. Se não concordarem, levaremos Diná e iremos embora daqui." Hamor e Siquém gostaram da ideia. Siquém tratou de levar logo adiante o plano, porque ele estava muito apaixonado pela filha de Jacó. Seria fácil convencer o povo, porque Siquém era o mais respeitado membro da família real. Hamor e Siquém convocaram os cidadãos para uma assembleia no lugar de costume, à porta da cidade. "Aqueles homens são nossos amigos", disseram eles. "É bom que eles morem em nossa terra e façam aqui os seus negócios. Nosso território é grande, não será problema o sustento deles. As filhas deles poderão casar com os nossos filhos, e as nossas filhas com os filhos dele. Eles só impõem uma condição para conviverem conosco, e é que todos os homens da nossa cidade sejam circuncidados, como eles são. Mas pensem nisto: se concordarmos, tudo que eles têm será nosso. Tratemos de concordar com eles e se estabelecerão aqui." Os cidadãos concordaram. Começando por Hamor e Siquém, todos os homens foram circuncidados. Mas 3 dias depois, quando as feridas da operação estavam mais doloridas, aconteceu o que não esperavam. 2 dos irmãos de Diná, Simeão e Levi, tomaram espadas, entraram na cidade e mataram todos os homens. Hamor e Siquém também foram mortos. Os 2 irmãos tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora com ela. Depois, todos os filhos de Jacó saquearam a cidade, porque a irmã deles tinha sido violentada. Levaram com eles os rebanhos, as boiadas, as tropas de jumentos, levaram tudo o que encontraram dentro da cidade
e nos campos ao redor. Não levaram só os bens, mas também as crianças e as mulheres como prisioneiras. Não deixaram nada. Então disse Jacó a Simeão e Levi: quanta aflição vocês me causaram! Agora vou ser odiado pelos homens que moram nesta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos muito poucos. Será fácil para eles acabar conosco de uma só vez. Eu e a minha família seremos destruídos. Ora, responderam, e devíamos deixar que ele tratasse nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Mude para Betel e fixe residência lá, disse Deus a Jacó. Chegando lá, faça um altar. É para prestar culto ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó mandou toda a gente dele destruir os ídolos que ainda conservavam. Mandou que todos se lavassem e vestissem roupas limpas. Pois vamos para Betel, disse ele. Lá vamos construir um altar ao Deus que atendeu às minhas orações no dia do meu sofrimento. Sim, ao Deus que esteve comigo em todo o caminho por onde andei. Eles obedeceram. Deram a Jacó todos os ídolos e os brincos que tinham. Jacó enterrou tudo aquilo debaixo do pé de carvalho que fica perto de Siquém. Então partiram. E o terror de Deus dominou todas as cidades perto das quais passaram, e ninguém atacou a caravana de Israel. Jacó e sua gente chegaram sãos e salvos em Luz, também chamada Betel, cidade situada no território de Canaã. Jacó construiu ali um altar. Deu ao altar o nome de El-Betel, que significa Deus de Betel, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó quando estava fugindo de Esaú. Depois desses acontecimentos, morreu Débora, a ama de Rebeca. Foi enterrada debaixo de um pé de carvalho perto de Betel. Essa árvore se chamou Alon Bacute, que quer dizer Carvalho das Lágrimas. Tendo voltado de Padã Arã, Deus apareceu de novo a Jacó e o abençoou. Disse Deus a ele: você não se chamará mais Jacó, isto é, suplantador. O seu nome será Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso, disse o Senhor. Farei com que você tenha muitos descendentes que hão de se multiplicar muito, formando uma grande nação. Mais que isso, os seus descendentes darão muitas nações e muitos reis. E passarei para você e depois para os seus descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaque. Acabando de falar essas palavras, Deus se retirou do lugar em que tinha falado com Jacó. Jacó fez um pilar de pedra no lugar onde Deus tinha falado com ele. Depois, derramou vinho e azeite de oliva no pilar e deu o lugar o nome de Betel, ou seja, Casa de Deus. Jacó e família saíram de Betel e foram a Efrata, que é Belém. Quando faltava pouco para chegarem, Raquel deu à luz a um filho. Sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira procurou animar Raquel, dizendo: coragem, nasceu um menino. Raquel estava morrendo, mas conseguiu dar um nome ao filho, e o nome que lhe deu foi Benoni, que significa filho da minha tristeza. Em seguida, saiu a alma de Raquel. Jacó deu ao menino o nome de Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. Assim, morreu Raquel. Foi enterrada ao lado da estrada de Efrata, também chamada Belém.
Jacó fez um monumento de pedra sobre o túmulo de Raquel, e lá está até hoje. Feito isso, Israel continuou a viagem e acampou para lá da torre de Éder. Enquanto estava morando ali, Ruben se deitou com Bila, concubina do pai dele. Israel ficou sabendo disso. E esta é a lista dos nomes dos 12 filhos de Jacó. Filhos de Lia: Ruben, o mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Filhos de Raquel: José e Benjamim. Filhos de Bila, criada de Raquel: Dan e Naphtali. Filhos de Zilpa, criada de Lia: Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Finalmente Jacó chegou à casa de seu pai Isaque em Manre, distrito de Quiriate-Arba, atual Hebrom. Abraão tinha morado lá. Não demorou e Isaque morreu. Alcançou a bela idade de 180 anos. Isaque morreu e foi reunido ao povo dele. Esaú e Jacó fizeram o enterro do seu pai. Gênesis capítulo 36. Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Ele casou com 3 mulheres em Canaã. Uma delas foi Ada, filha do heveu Bom. Outra foi Olibama, filha de Aná e neta do heveu Zibeão. E a terceira foi sua prima Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Esaú e Ada tiveram um filho chamado Elifaz. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel. Esaú e Olibama tiveram filhos chamados Jeús, Jalão e Coré. Todos esses filhos de Esaú nasceram em Canaã. Esaú reuniu as mulheres, os filhos, as filhas, toda a gente a seu serviço, o gado, o rebanho, tudo que tinha, e mudou de Canaã. Mudou para outra terra, porque era tanto o gado dele e o de Jacó, que a terra não dava. Esaú passou a morar no monte Seir. Esses são os nomes dos edomeus, descendentes de Esaú, moradores do monte Seir. Descendentes de Ada, nascidos a Elifaz, filho dela: Temã, Ornar, Zefô, Gaitã, Kenaz e Amaleque. Amaleque é filho de Elifaz e sua concubina Tímina. Descendentes de Basemate, nascidos a Reuel, filho dela: Naate, Zerã, Samã e Mizã. É bom lembrar que Esaú e Olibama tiveram estes filhos Jeús, Jalão e Coré. Esses netos e filhos de Esaú vieram a ser chefes de grupos de famílias. São eles, pois, os grupos de famílias de Temã, de Ornar, de Zefô, de Kenaz, de Coré, de Gaitã e de Amaleque. Todos os grupos de famílias dessas listas são descendentes de Elifaz, o filho mais velho de Esaú e de Ada. Agora vem a lista dos grupos de famílias descendentes de Reuel, filho de Esaú, e de Basemate, quando moravam em Canaã. São os grupos de famílias de Naate, de Zerã, de Samã e de Missá. Os seguintes grupos de família são chamados pelos nomes dos filhos de Esaú e de Olibama, filha de Aná. São os filhos de famílias de Jeús, de Jalão e de Coré. Aí estão, pois, os filhos e netos de Esaú, chefes dos grupos de famílias dos edomeus. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Uma das famílias naturais da terra de Seir
foi a do homem que deu nome ao seu território, quer dizer Seir, o Oreu. Aqui vão os nomes das tribos que descenderam de Seir: a tribo de Lotã, a tribo de Sobal, a tribo de Zibeão, a tribo de Aná, a tribo de Disson, a tribo de Esser, a tribo de Dizã. Os filhos de Lotã, filho de Seir, são Ori e Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes das águas quentes em pleno deserto. Fez a descoberta quando estava pastoreando os jumentos do pai dele. Filhos de Aná, Dizon e Olibama, filha. Filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Filhos de Esser, Bilã, Zavã e Acã. Filhos de Dizã, Uz e Arã. Aí estão, pois, os nomes dos chefes das tribos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Esser e Dizã. Cada tribo teve seu território próprio na terra de Seir. Vem agora a lista dos reis de Edom. Eles reinaram antes de Israel ter tido o seu primeiro rei. Por ordem de sucessão acontecida depois da morte de cada um deles, são o rei Belá, filho de Beor, da cidade de Dinabá, em Edom; o rei Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra; o rei Ussão, da terra dos Temanitas; o rei Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Foi Hadad que comandou as forças que derrotaram os midianitas quando invadiram o território de Moabe; o rei Sanlá, da cidade de Masreca; o rei Saul, da cidade de Reobote, às margens do rio Eufrates; o rei Baal-Hanã, filho de Aquibor; e o rei Hadar, da cidade de Pau. A mulher de Hadar era Metabel, filha de Madred e neta de Mesabe. Aqui está a lista das tribos menores, os grupos de famílias, descendentes de Esaú. Viviam nas cidades que levavam os nomes delas. São os grupos de famílias de Tímina, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, de Mibzar, de Magdiel e de Irã. São esses, pois, os grupos de famílias, ou tribos menores, descendentes de Edom. Cada um dava o seu nome ao território que ocupava. Todos os membros desses grupos eram edomeus, ou seja, descendentes de Esaú.